Agora eu vou mostrar para vocês o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo tem duas funções principais, que ele pode ser tanto um ponto para arremate, quanto um ponto para acabamento. O arremate também a gente considera um ponto de costura, né, de união entre duas partes do trabalho, por exemplo. Então eu vou fazer aqui 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse ponto é muito utilizado para trabalhos feitos de forma circular. Então vamos supor que eu precise unir esta ponta, que é o final do meu trabalho, com o início do meu trabalho, para a gente conseguir formar um elo. Então o que eu faço? Eu tô aqui no final do meu trabalho com a agulha, com a argolinha na agulha, eu vou introduzir a cabeça da agulha no primeiro ponto e então puxar o fio por esse ponto e já puxar ele pela argola que tá na agulha, dando união, fazendo como se fosse uma costura e fechando esse elo. E a partir daqui eu poderia começar a trabalhar poderia começar a fazer o meu trabalho de forma circular. Vamos começar novamente, só para vocês entenderem direitinho. Então, o início do meu trabalho, vocês já sabem como faz, o ponto inicial. Eu fiz lá o lacinho, introduzi a perninha maior do fio pelo elo que forma. Então, eu tenho aqui o nó trava inicial. Vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, como anteriormente, eu preciso unir o final, que é aqui onde eu tô, com o início do trabalho, fazendo como se fosse uma costura mesmo. Então eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto e já puxar o fio atrás. E puxa ele também sem laçar a agulha, sem criar altura na argolinha que tá na agulha, formando um círculo. E a partir daqui, se fosse o caso de um trabalho de crochê circular, eu já poderia dar a altura que eu precisaria para o ponto desejado. Por exemplo, vamos supor que o nosso trabalho seria em meio ponto alto. Já fiz 2 correntinhas e começaria a trabalhar em forma circular. Então essa é a função de costura, de arremate do ponto baixíssimo. Agora eu vou mostrar outra opção para vocês, que é o ponto baixíssimo como acabamento. Então eu tenho aqui uma peça, um quadradinho executado todo em ponto baixo, e vou mostrar como que fica até em outra cor de fio, para vocês notarem o desenho dele, o desenho que ele forma. Então eu estou introduzindo aqui no cantinho do meu trabalho, no meu primeiro ponto, a agulha, e vou puxar o fio de trás para frente. Então eu deixo aqui a perninha aqui menor que vai sobrar, a gente nunca deixa tão curtinha para não correr o risco de desmanchar o nosso trabalho, porque depois a gente tem que esconder e dar o acabamento nisso. E eu trabalho com o fio maior. Então introduzi, puxei o fio de trás para frente e tenho aqui uma argolinha na agulha. Eu já vou direto para o próximo buraco. Introduzo a agulha, puxo o fio e eu já saio com esse fio por essa argolinha que está na agulha, que eu vou ajustar com a outra perninha de trás, só por questão de ser o primeiro ponto, para ele não ficar frouxo. Então, introduzi no próximo buraco, puxei e já saio direto com ele pela alcinha que eu tô na agulha. Introduzo, puxo e tiro. Introduzo, puxo lá atrás e tiro. Introduzo a agulha, puxo o fio de trás para frente e retiro todo de uma vez. Introduzi, puxei, tirei. E assim sucessivamente até o nosso último ponto. Introduzi, puxei, tirei. E ele forma então
esse desenho, que a gente pode usar em borda de cesto, podemos usar em borda de roupa, a gente também pode usar para, no caso de uma roupa, por exemplo, que você não quer dar tanta elasticidade na peça, pode ser usado também para esse caso e fica dessa forma.